Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade agora ao nosso assunto de Novo Testamento, falando basicamente sobre 3 pontos importantes. O primeiro, o mundo social do Novo Testamento. O segundo ponto que eu vou tratar com vocês agora na aula será sobre os imperadores romanos do Novo Testamento, que cobrem o período do Novo Testamento. E, em terceiro lugar, vou falar sobre as instituições religiosas do Novo Testamento, ou seja, templo, sinagoga e sinédrio, tá bom? Número 1, o mundo social do Novo Testamento. Parecido com o mundo atual em muitos aspectos. Tanto na sociedade judaica quanto no mundo pagão havia aquilo que se conhecia como aristocracia. Pastor Rubens, o que é aristocracia? Aristocracia é uma ação contracta, ou seja, são duas palavras juntadas que formam uma só, que é a palavra grega aristos ou aristos, mais a palavra kratos. Aristos, kratos. Daí vem aristocracia. E o que é aristos kratos? Bom, aristos é a palavra grega que é traduzida por melhores. Kratos é a palavra poder ou a palavra estado. Então, literalmente, quando nós falamos de aristocracia, nós estamos falando de o poder, kratos, dos melhores, aristos. O que seria o poder dos melhores? É uma forma no qual o poder se concentra, o governo se concentra na mão do poder político, isto é, ele é dominado por um mundo elitista, ele é dominado por um grupo elitista, ou ele é dominado pelos poderosos, pelos mais fortes. E no tempo do Novo Testamento, a aristocracia basicamente se compunha pelo menos em 2 ou 3 classes. Normalmente as pessoas do grupo da aristocracia, isto é, o poder dos melhores, se dava por pessoas que eram da classe dominante, como, por exemplo, grandes proprietários de terras, segundo, militares, aqueles que detinham o poder das armas, e terceiro, os sacerdotes, que eram aqueles que detinham o poder da religião. Então a aristocracia judaica, ela era composta, vamos recapitular isso, ela era composta pelo poder dos melhores. E o que eram os melhores da época? Os melhores da época eram aqueles que detinham o poder financeiro, porque tinham grande propriedade de terras. Os melhores da época eram aqueles que detinham o poder de uma arma, portanto as pessoas tinham que se submeter ao poder militar, que é o poder da arma. E terceiro, elas se submetiam bastante ao poder da religião. Então você ter dinheiro na mão, que é o proprietário de terra, o empresário, você ter uma arma na mão, que é o poder bélico, que é o poder militar, e você ter na sua mão o poder religioso, que é o poder daqueles que possuem a Torá, daqueles que possuem uma Bíblia, é o poder daqueles que possuem conhecimentos teológicos, conhecimento acerca de Deus. Geralmente essas pessoas, elas são aquelas que dominam sobre as outras. Ou seja, os empresários, aqueles que detêm o poder financeiro, os políticos, né, que detêm muito poder financeiro, eles é que dominam na sociedade. Quem domina na sociedade? Aquele que tem arma, quer seja ele um policial, quer seja ele um bandido, lá na comunidade. Ele que dita as regras da comunidade. Então quem é o poderoso? O poderoso é aquele que detém o poder da arma, de um fuzil na mão, de uma 12 na mão, quer seja ele fardado como policial, quer seja ele um miliciano das Farc, não importa, o que tem a arma, ele geralmente tem o poder e o domínio. Então há aqueles que dominam pelo dinheiro, aqueles que dominam pelo poder de um fuzil, pelo poder das armas, que é o poder bélico, e há aqueles que dominam pelo poder religioso. Vocês possivelmente já entendam o que eu estou dizendo aqui. No cenário brasileiro, a aristocracia basicamente é isso também, gente. É aquele que detém o poder da grana, é aquele que detém o poder da arma e é aquele que detém o poder da religião, aquele que detém poderes espirituais, aquele que ora e curas acontecem, então ele enche templos, ele manipula pessoas, aqueles que detêm, por exemplo, uma Bíblia na mão, pode usar o poder religioso para manipular pessoas, e isso acontece, vocês estão cientes que isso está acontecendo no Brasil de hoje. Pois bem, a aristocracia judaica era composta assim, por pessoas que detinham propriedades de terras, segundo, por pessoas que eram do militarismo romano, e terceiro, por pessoas que literalmente detinham poderes religiosos como Anás e Caifás. Então esta é a aristocracia judaica
que se parece muito com uma aristocracia brasileira. É o poder do mais forte, é o domínio daqueles que são chamados de melhores. Melhor porque tem dinheiro, melhor porque tem arma, melhor porque tem um conhecimento. Então estes dominam. Bom, sobre a sociedade judaica, é importante a gente destacar que a aristocracia era composta por grupos religiosos que geralmente dominavam a região politicamente. O poder religioso e o poder político já andava parelho naqueles dias. Então, os religiosos geralmente eles detinham poderes políticos na cidade, tal qual hoje nós sabemos que o Vaticano também detém esse poder político religioso. Tanto que os partidos saduceu, fariseu, zelotes, escribas, eram partidos chamados de político-religiosos. Os partidos políticos religiosos são os religiosos, aqueles que detêm uma fé em Deus, uma maneira de pensar fé em Deus, e que exerciam algum poder sobre a sociedade, um poder político. Hoje nós temos pastores aqui no Brasil, que são entidades, que são poderes político-religiosos. Eles trafegam no campo da religião e, ao mesmo tempo, eles atuam no campo da política. No mundo do Novo Testamento, isso também era muito comum acontecer, ok? Os religiosos atuavam no campo político, dominavam sobre a vida do povo. A maioria das pessoas dos dias do Novo Testamento, gente, era absolutamente pobre. A escravidão não era, vamos dizer assim, não era comumente praticada entre os judeus, por mais que nós sabemos que havia a questão da escravidão judaica, mas não era muito praticada. Embora houvesse uma divisão econômica, a divisão social na classe judaica era pouca, por causa dos princípios morais que a lei judaica impunha a todos desde os tempos lá da Torá. As orientações sobre você não deixar por muito tempo um judeu como escravo para pagar uma conta. Por quê? Moisés dizia, lembra-te que vocês também foram escravos no Egito por 430 anos. Então, lembre-se como era ruim ser escravo nas mãos de um faraó, e não permita que um irmão seu, da comunidade judaica, seja escravo por tanto tempo. Que ele trabalhe para você até pagar uma dívida, mas não estenda isso por muitos anos. Então isso era uma recomendação moral do Antigo Testamento na lei judaica, na lei de Moisés. Então no Novo Testamento nós não temos assim essa empunhadura, essa mão de ferro sobre os irmãos judeus como escravos. A escravidão não era muito praticada entre os judeus do Novo Testamento. Já a sociedade pagã, na sociedade pagã, isto é, não judaica, havia uma divisão social um pouco mais clara, né? A aristocracia era composta, em sua grande parte, por donos de terra. Enquanto na sociedade judaica, a aristocracia era composta pelo poder religioso que dominava sobre as pessoas, já na sociedade pagã, esse poder não era um poder religioso, era o poder dos grandes latifundiários, era o poder do pessoal que detinha terras, era o poder financeiro, de um pessoal que ganhava muito dinheiro, gente, e ganhava muito dinheiro comprando terras de famílias empobrecidas ou de pessoas vivendo em grande dificuldade e compravam essas terras por preços injustos. Então a sociedade pagã crescia, o seu luxo exacerbado crescia em cima da miséria dos outros. A classe média era muito pequena, a plebe era muito grande e por causa do desemprego muitos tinham condições piores do que a dos escravos do tempo do Império Romano do Novo Testamento. Falando em escravos, é bom destacar também a questão de escravos e criminosos. Por exemplo, a maior classe, provavelmente mais da metade do Império era escravo, mais da metade do Império Romano era escravo. Gente, grave isso na sua cabeça. É muito difícil lidar com essa questão da escravidão, porque muitos deles não possuíam sequer cidadania romana. Estavam no Império, mas não possuíam cidadania romana, o que complicava muitas coisas. Porque a escravidão chegava para eles basicamente por causa de 3 situações. Esse número exacerbado de escravos se dava por causa de 3 situações. Bom, digamos assim que a primeira delas era a guerra, né? Sempre que havia guerra, as pessoas perdiam tudo na guerra, ou as pessoas capturadas na guerra eram trazidos como escravos. Aqueles que perdiam a guerra eram transformados em escravos. Essa é uma cultura que eu acho que vocês já sabem, já leram isso na Bíblia em algum lugar, ou em algum livro, quando as pessoas eram
vencidas na batalha, elas eram trazidas com correntes, amarradas, envergonhadas e eram escravizadas, e não importa se era um rei da cidade conquistada, ele também vinha como escravo. Então a escravidão no tempo do Novo Testamento, ela é muito patrocinada, tem muito escravo, primeiro por causa da questão das guerras, tá bom? Uma segunda questão pela qual eles se tornavam escravos eram as dívidas. No mundo antigo, quando a pessoa estava endividada e não tinha como pagar a sua dívida, não tinha como refinanciar no cartão, não tinha como negociar no banco, e eles eram transformados então em funcionários escravos. Eles tinham que pagar suas dívidas por meio de uma escravidão. Então eles passavam um tempo da vida deles para pagar aquelas contas. Se a conta fosse muito alta, então eles trabalhavam a vida inteira como escravos para os seus senhores para pagar as suas contas. Então veja que eu estou dando aqui o segundo motivo pelo qual havia um número exacerbado de escravos durante o período do Novo Testamento no Império Romano. O primeiro, por causa das guerras, e o segundo, gente, por causa das dívidas. Um terceiro motivo pelo qual havia muitos escravos durante o tempo do Novo Testamento era exatamente por causa que não havia um controle de natalidade, né? Não havia aí os sistemas que existem hoje de prevenção de gravidez, para evitar a gravidez. Então havia muitos filhos de escravos. Haviam muitos filhos de escravos. E em havendo muitos filhos de escravos, que nasciam de pais escravos, e um pai escravo gerava 6, 7, 8, 10, 20 filhos, todos escravos. Juntava esses filhos nascidos de pais escravos, com os escravos por endividamento, com os escravos por causa de guerra, então o Império Romano estava tomado pela escravidão. Mais da metade do Império eram escravos durante o tempo do Novo Testamento. Eu quero que vocês guardem essas informações aí com vocês. Bom, a escravidão, gente, tinha um efeito moral muito ruim durante o tempo do Novo Testamento. Uma vez que os donos de escravo podiam fazer o que quisessem com esses escravos, o que eles bem entendessem. Para se protegerem, os escravos recorriam a mecanismos como enganos, como sedução, como fraudes em geral, porque eles eram tratados de uma maneira assim, digamos, bruta pelos seus senhores, e eles então tinham que achar uma maneira deles tentar sobreviver diante daquela situação. Então havia assim uma questão moral em andamento. Eles usavam de subterfúgios, de engano e de mentiras, e aí a coisa fica feia. O apóstolo Paulo chega a dar recomendações para aqueles que trabalham para os seus senhores, que trabalhem como quem está trabalhando para Cristo, ou seja, não trabalhe com engano, não trabalhe na base da mentira. Então Paulo vai dar recomendações aí sobre como você se portar diante de uma situação dessa, onde você se viu escravizado, quer seja por dívida, quer seja por guerra, quer seja por ter nascido de um pai escravo, mas agora você é de Cristo, você é cristão. Isso não te libertou de uma questão política, administrativa da cidade, do estado ou do país, onde você continua endividado, você continua como escravo, você é cristão, então agora tem que ter uma maneira de agir. O apóstolo Paulo vai trabalhar muito essa questão da escravidão no Novo Testamento, porém ele não vai condenar a escravidão abertamente, e nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, tá bom, gente? Por que Paulo não condenou abertamente a escravidão? Bom, é bem verdade também, nós precisamos destacar, que muitos escravos eram tratados de maneira justa e muitos conseguiam inclusive comprar sua liberdade. Muitos se tornavam livres e eles acabavam injetando na sociedade habilidades e técnicas. No Novo Testamento, a instituição da escravidão não é atacada, nem é defendida. Paulo apenas ordena que os escravos obedeçam seus senhores e que os senhores não sejam cruéis para com seus escravos. Isso está lá em Efésios, no capítulo 6, versículos de número 5 até o versículo de número 9, tá bom? Bom, debaixo da influência cristã, no entanto, a escravidão abaixou, ela diminuiu gradativamente. E por fim, debaixo da orientação cristã, a escravidão terminou. Por causa do alto número de desempregados e o alto número de oprimidos, a sociedade pagã, gente, era marcada por crimes e um padrão moral muito baixo.
você vai ver o Novo Testamento tratando muito dessa questão de padrões morais, e que esses padrões morais estavam frouxos na sociedade de então, no Império Romano. A descrição sombria que o apóstolo Paulo faz em Romanos 1, 18 a 32, e que eu acho importante a gente fazer a leitura de Romanos 1, 18 a 32, nos mostra como, na época, vamos dizer assim, a moralidade estava bastante em baixa. Vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 1, 18 a 32? Vocês podem abrir a Bíblia de vocês aí comigo, por gentileza? Não se esqueçam que esse é um curso bíblico e a gente precisa de confirmar através das Escrituras aquilo que nós estamos dizendo aqui, tá? Então, o padrão moral no tempo do Novo Testamento era baixíssimo. Baixíssimo mesmo. A sociedade pagã estava atolada, estava afundada em delitos e pecados. Vamos lá, Romanos 1, 18 até o verso de número 32. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto, e é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente e compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato obscureceu-se. Verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Verso 24. Por isso Deus os entregou. Aí começa uma lista aqui, gente, infindável, que mostra a podridão moral do tempo do Império Romano. Lembrando que essa carta é aos romanos. Tudo bem? Então aqui está a sociedade pagã. Verso 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador que é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outras contrárias à sua própria natureza. Da mesma forma, diz o 27, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus no verso 28, ele também os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios. Agora vem aqui um relato forte e pesado da sociedade pagã nos tempos do Império Romano, nos tempos do Novo Testamento, gente. Tornaram-se cheios, verso 29, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, estão cheios de homicídios, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de maquinar o mal, são desleais e sem afeto, sem amor pela família, implacáveis. Verso 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem condenação, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre as línguas do Império Romano do Novo Testamento.
As línguas principais eram latim, grego, aramaico e hebraico, ok? Latim, grego, aramaico e hebraico. Lembrando que o latim ele era a linguagem mais popular no lado ocidental do Império, incluindo o norte da África, tudo bem? Já o grego era mais popular do lado oriental, incluindo as províncias da Ásia, da Acaia e da Macedônia. Lugares, inclusive, evangelizados por Paulo no primeiro século, razão pela qual o apóstolo Paulo escreve em grego, tudo bem? Bom, e o aramaico não era compreendido pelas pessoas da massa no Império Romano, não era compreendido, né? Era mais a linguagem comum, a linguagem popular, ali na Palestina, ali no país de Israel, ali nos tempos do Novo Testamento, mas não no Império Romano como um todo. E é bom você lembrar que o Novo Testamento não se dá dentro do cenário de Israel propriamente dito. Nós temos ali regiões espalhadas pelo mundo. O Evangelho ele vai chegar até os confins da terra. Então, nesses confins da terra, não era muito comum a língua aramaica. Consegue entender o que eu estou falando? O aramaico é aqui, ó, centrado no país Israel. Mas para cá, para cá, para cá, para cá, você está imaginando, está visualizando na tela? Imagina o mapa, eu sou o mapa de Israel. Então, para essas regiões mais distantes, o aramaico não era língua comum. Língua comum era aqui, no país de Israel. Nesses países, nessas regiões distantes, então a língua era o latim e o grego, tá bom? E alguns lugares o hebraico. Muito bem. Sobre a educação. Sobre a educação nos tempos do Novo Testamento, não existia educação compulsória de todas as crianças ou para todas as crianças e adolescentes no Império Romano. A grande verdade é que o interesse pela educação, o interesse pelo ensino começou a surgir na época do imperador Vespasiano, gente. É só na época desse imperador que surge essa ideia de um currículo, de um treinamento, de um ensinamento para crianças e adolescentes. Para os que frequentavam a escola nos tempos do Novo Testamento, nos tempos do imperador Vespasiano, mais propriamente dito, que é o que mais dá ênfase à questão da educação, para aqueles que frequentavam, a experiência da escola era bastante entediante, era repetitiva, havia muita punição corporal. Aliás, punição corporal que existia até alguns anos atrás, aqui no Brasil, por exemplo. Quem nunca ouviu falar da palmatória, né? Então as punições corporais eram muito utilizadas, muito comuns, infelizmente. Então não era assim muito... As crianças não tinham muita motivação de ir para a escola, nem eu teria. Nem eu gostaria de ir para a escola para apanhar, né? Já bastava apanhar da minha mãe em casa, ainda ter que apanhar do professor na escola, aí é osso, aí é difícil, né? Então não havia muita motivação para o estudo naquela época. Nem todos podiam ter o estudo. Quando passaram a poder ter um estudo no tempo de Vespasiano, não havia uma motivação suficiente para ir, porque, vamos dizer assim, o conteúdo programático das aulas, o currículo, era bastante básico, né? Envolvia leitura, escrita, aritmética. Leitura, escrita e aritmética. Tinha que ler, tinha que escrever e tinha que fazer algumas contas. Alguns alunos mais avançados estudavam também poesia grega, estudavam poesia latina, alguns elementos de oratória, oratória que é a questão da comunicação, como falar em público. Alguns aprendiam um pouco sobre questões de retórica. Retórica já tem a ver com argumentação. Já separem na sua mente. Deixa eu ficar até deixa eu ver para que lado que eu fico. Vou ficar para o lado de cá e vou abrir do ladinho aqui, vou abrir uma notinha para você. Oratória tem a ver com a questão da fala, da comunicação em público, de princípios que têm a ver com a comunicação, tá? No entanto, a retórica não tem a ver com o modo como você fala, mas tem a ver com aquilo que você diz, que é o poder da argumentação. Muitas vezes a pessoa tem uma boa oratória, isto é, fala muito bem, mas ela tem uma péssima retórica, argumentos ruins. Outras vezes a pessoa tem, vamos dizer assim, uma péssima oratória, não se comunica muito bem, mas tem uma ótima retórica, tem boas argumentações, tá bom? Muito bem, então na época dos estudos do Novo Testamento, alguns tinham acesso à oratória, à retórica, à poesia. Mas este era um estudo assim, um pouco mais avançado,
Não era comum vamos dizer assim, na escola primária. Na primária era só leitura, escrita e aritmética. 3 módulos. Na escola secundária, mais avançada, então você pegava poesia latina, poesia grega e pegava também alguns aspectos de oratória e retórica. É muito diferente da educação dos dias de hoje, onde você tem, exemplo, no Brasil aqui, português, matemática, filosofia, sociologia, biologia, química, trigonometria, física quântica e por aí vai, trigonometria espacial, dependendo de onde você estiver estudando, estiver no ensino superior, fazendo uma faculdade, uma universidade, com módulos mais avançados. Esse sistema não existia no mundo antigo. Vou dar um exemplo para vocês. Em teologia, quando você faz um curso de teologia, um curso, digamos assim, um curso bom de teologia, você vai estudar pelo menos 60, 64, 70 módulos diferentes, 70 matérias, 70 disciplinas, 65 disciplinas. Então são muitos módulos. Esse tipo de educação não existia no mundo antigo, gente. Lá você aprendia a ler, aprendia a escrever e fazer uma conta. Essa era a escola. Para quem podia, para quem dava. Entende? Então o sistema era muito arcaico, era muito frágil, né? Muito frágil. Profetas, e eles estudavam também o Talmud judaico, que era uma coletânea de explicações rabínicas sobre a Torá. Então estudavam a Torá, a ênfase era na Torá, na lei de Moisés. Depois da Torá, que era a lei, eles estudavam o Talmud que era uma coletânea de livros, de comentários sobre a Torá. Era como os rabinos entendiam a Torá. É como se fossem os livros de teologia. Então tem a Bíblia e tem os livros, os comentários bíblicos, o que os autores colocam sobre esse texto bíblico. Então eles estudavam isso. E aí aos 12 anos de idade eles faziam o que se chamava de Bar Mitzvah, tá? O filho do mandamento, já que Bar é filho e Mitzvah é ensino, é mandamento. Então geralmente aos 12 anos de idade os meninos faziam uma avaliação, eles compareciam perante os doutores da lei, e eles faziam ali uma explanação para eles daquilo que eles haviam aprendido na faculdade, na universidade, desde criança, na sua escola. Eles faziam um resumo de tudo que eles entenderam sobre a Torá, isto é, a Bíblia, e o que eles entenderam sobre os rabinos, o Talmud, o que os rabinos ensinavam. E aí os doutores da lei faziam uma avaliação deste aluno. Se este aluno fosse muito bem, fosse um aluno avançado no seu estudo de Torá e de Talmud, isto é, da lei de Moisés e do que os rabinos explicavam, seja Hillel, Shammai, seja Abravanel, não importa qual era o rabino. O seu entendimento rabínico e o seu entendimento de Torá, de lei, levava você então para um nível mais avançado. Alguns rabinos, alguns mestres, então, basicamente adotavam esses estudiosos, esses meninos prodígio, esses meninos que se saíam muito bem, eles eram adotados, adotado aqui não, adotado como filho, eles eram adotados como alunos, como discípulos, talmid, né, ou talmidim, discípulos no plural, eles eram adotados como alunos e eles então eram ensinados mais profundamente pelos mestres. Esse é o caso, por exemplo, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é criado aos pés de Gamaliel. O que é que se diz aqui? A ideia é que Paulo estudou muito a Torá, estudou muito bem o Talmud, e a compreensão de Paulo de lei de Deus e a compreensão de Paulo do que os rabinos ensinaram sobre a lei de Deus fez com que, de alguma forma, os rabinos prestassem mais atenção em Paulo, porque Paulo parece ser um garoto prodígio nesta área, e ele então é adotado por Gamaliel, e Gamaliel dá os ensinos mais profundos que Paulo precisaria ter para o futuro. E Paulo então se torna um grande mestre da lei, um grande rabino, um grande ensinador. A prova disso está nos seus textos de Novo Testamento, como Paulo se aprofundou. Mas a grande maioria das pessoas sequer tiveram ensino no Novo Testamento. A grande maioria dos homens, dos meninos, não tiveram educação formal. Aqueles que tiveram educação formal
judeus, por exemplo, que estudaram a Torá e o Talmud e fizeram o Bar Mitzvah, mas, digamos assim, não foram adotados por um rabino para continuar os seus estudos, como é o caso de Paulo, o que acontecia com eles? Bom, eles todos, além de estudarem a Torá e o Talmud, todos eles tinham que aprender uma profissão com o pai. Então o garoto judeu sempre, apesar dos seus estudos em Torá, apesar dos seus estudos no Talmud, eles tinham que literalmente aprender uma profissão. No caso de Paulo, ele aprendeu a fazer tendas com o pai dele. Foi um rabino, mas houve tempos em que perseguido era, para sobreviver ele fazia tendas, tá bom? No caso de Jesus de Nazaré, por exemplo, diz que ele também impressionou bastante os doutores da lei quando ele tinha 12 anos de idade. Ou seja, era o Bar Mitzvah, ele estava mostrando ali a compreensão dele dos ensinos da lei de Deus para os doutores da lei. Ficaram maravilhados com Jesus. Porém, por algum motivo, por alguma razão, Jesus não é adotado por eles, e acho que nem era esse o propósito dele. Jesus não é adotado pelos rabinos para continuar os seus estudos. Jesus não continuaria, né? Ele veio aqui para salvar a humanidade e subiu ao céu e lá está. E de lá um dia ele voltará para nos buscar. Jesus veio para uma missão. Ele não veio para passar no teste do Bar Mitzvah e ir para a faculdade. Entenda o que eu estou falando. Então ele passa no Bar Mitzvah, faz o teste, porém ele não é adotado por um rabino. E o que Jesus faz a partir dos 12 anos de idade? Bom, ele é carpinteiro. Ele aprendeu a carpintaria. Então todo menino judeu tinha os seus estudos em Torá e em Talmud, e aos 12 anos de idade fazia então o seu Enem. Fazia a sua prova, seu provão. E aí, ou era adotado, ou tinha que exercer a profissão que o seu pai ensinou, tá bom? Então essa era basicamente a compreensão de estudo durante o tempo do Novo Testamento, quer no mundo gentílico, quer no mundo judaico. No mundo gentílico, leitura, escrita, aritmética. Em casos mais avançados, poesia grega, poesia latina, elementos de oratória e elementos de retórica. No caso judaico, compreensão da Torá, isto é, a lei de Moisés, e uma compreensão do Talmud, isto é, os comentários dos rabinos, dos mestres da lei, acerca desses comentários. Se você é bem sucedido, você então literalmente é adotado para continuar seus estudos aos pés de um mestre da lei. Se você não é adotado por um mestre da lei, então você vai exercer a profissão que você aprendeu com o seu pai.